Eu odeio aprender as coisas tarde, porque aí você já sofreu muito à toa. Quando você aprende coisas, eu tenho 42 anos, quando você aprende coisas aos 42 anos, olha, puxa, eu podia ter aprendido isso com 22, meus últimos 20 anos seriam muito mais fáceis, você fica com raiva de você mesmo. Como é que eu não aprendi isso antes? Eu estava parando para pensar sobre os meus problemas. Porque as pessoas olham a vida dos outros e dependendo do que o outro posta na internet, você acha que essa pessoa não tem problema. Você acha que o artista da TV não tem problema. Você acha que quem tem dinheiro não tem problema. Você vai achando, porque você está vendo a foto no Instagram, no Facebook, onde você acompanha. Mas a verdade é que todo ser humano passa por aflições, porque isso é uma previsão bíblica. Mas você concorda comigo que tem seres humanos que passam por muito mais aflições que outros? Sim ou não? Então deixa eu te fazer mais uma pergunta. Deus é injusto? Não. Se Deus não é injusto, por que alguns seres humanos passam por muito mais problemas e aflições do que outros? Porque existem seres humanos que adquiriram a capacidade de replicar características divinas. Outros, apesar de virem à igreja, apesar de gostarem de Deus, seguem vivendo, convivendo e tendo atitudes apenas humanas. Então, por exemplo, uma atitude humana, se você me dá um tapa na cara, eu te dou outro. Sim ou não? Esse é humano, não estou falando que é o certo. Eu estou dizendo que o instinto humano nunca é, tadinho, me deu um tapa na cara, não deve estar bem hoje. Isso não é um instinto humano. O instinto humano é, bateu, levou. Mas aí a Bíblia vem, característica divina, e diz, se alguém te bater numa face, dê também a outra. Você fazendo isso, você vai estar gostando? Não, mas você vai estar provando que ama. Porque não é sentimento, é mandamento. E aí eu fui perceber que, fui analisando meus problemas nos últimos tempos, as dificuldades que eu entro, as aflições que eu sofro. Consigo ver muito progresso na minha vida, mas também vejo coisas que foi, como é que eu ainda não resolvi isso aqui? Como é que eu ainda não mudei de nível nessa área aqui? Como é que as coisas ainda não estão do jeito que poderiam estar nessa situação? E eu cheguei a algumas conclusões. A primeira conclusão é que nem todo problema foi criado por você. Existem problemas que Deus envia para poder justamente despertar em você uma característica divina, que eu quero te ensinar hoje, que só vem através das aflições. Isso aí, existem características divinas que só nascem em você quando você está por baixo. Quando você está mal. Outras características divinas só vêm em você quando você está bem. Por exemplo, nunca ache que uma pessoa que está por baixo vai poder provar humildade. Não vai. Ela pode ser orgulhosa estando por baixo e disfarçar a humildade, porque não tem como ser orgulhosa. Agora, quem está por cima e continua sendo humilde, já não é um disfarce. Ele tem tudo para colocar para fora o orgulho, mas ele não tem esse orgulho. Então ele continua sendo humilde. Características divinas. Então, existem características divinas que vêm quando você está bem, outras surgem quando você está muito mal. E, infelizmente, essa característica divina que eu vou te ensinar hoje, que Deus faz muita questão que você tenha, porque Ele é assim. Então Ele faz questão que você, como filho, seja, só vem através das aflições. E o nome dessa característica chama-se paciência. É muito difícil ser paciente. Por mais que você tenha um temperamento que te ajude. Por exemplo, eu tenho um temperamento muito forte. Né? Eu sou muito sanguíneo. Eu sou muito líder, sou muito de tomar decisão rápida. Eu sou muito de falar na hora que você também falou. Então, meu temperamento não me ajuda a ser paciente. Mas todo temperamento está sujeito à obediência de Cristo e ponto final. Agora, pode ser que você, pelo um temperamento um pouco mais fleumático, um pouco mais tranquilo, você consiga ser um pouco mais paciente em algumas situações. Mas eu não estou falando de uma paciência humana e natural. Eu estou falando de uma característica divina. Paciência no dicionário é o poder de manter a calma e o equilíbrio emocional diante de situações adversas. É saber esperar sem sofrer. Esperar sem sofrer? Esperar sem ficar ansioso? Sem ficar ansiosa? Difícil.
Diante de uma situação adversa, eu estar com equilíbrio emocional. Paciência, a raiz também vem da palavra paz. É você ter paz no meio de uma tribulação, paciência. É você ter esperança que as coisas vão melhorar, a tal ponto essa esperança, essa confiança que vai melhorar, que você não se desespera enquanto está esperando. É difícil ou é fácil? Muito difícil. Porque entre a gente e essa característica, tem as nossas emoções. Só isso. Que gritam por tudo que é contrário à característica divina. Nossas emoções humanas, elas não estão dispostas a se encaixar nas características divinas. É por isso que nós submetemos a nossa alma constantemente ao Espírito de Deus. Porque se a gente for guiado pela nossa alma, sentimentos, emoções, pelo nosso intelecto, a gente vai errar muito mais do que o normal. Porque nós somos seres emocionais, nós reagimos. Quem aqui já falou uma coisa que se arrepende de ter falado? Não devia ter falado, falei besteira, ofendi, puxa, pudesse voltar atrás. 3 pessoas, ó. O resto, Senhor, pode levar, a igreja está preparada. Vai ser arrebatada, como diz a música. Quase todos nós, pode ter uma exceção ou outra aqui, mas quase todos nós já falamos coisas que nos arrependemos. Já levantamos a voz. Já perdemos a paciência em alguma situação. Mas eu percebi que eu errava muito nesse quesito. Eu perdi a paciência por tudo. Se Deus me prometesse algo, tinha que ser agora. Como assim vai me prometer, eu vou ter que esperar 18 anos? Mas toda promessa bíblica demorou décadas. Aí com você quer de um dia para o outro? Saber esperar sem sofrer é uma característica divina. Ter paciência com o jeito, com o erro e com as limitações dos outros. Ah, isso aqui é muito difícil. Como é paciência? Estou tendo que conviver com ele todo dia no trabalho. O cara erra comigo. Eu chego cedo, ele chega atrasado. Fala mal de mim pelas costas. Fazendo tudo errado, ainda tenta pegar meu lugar. Fala mal de mim pro chefe. E não sei o quê. Chega uma hora que a minha paciência acaba. Aí a Bíblia diz, não. Se você quer ser como eu sou, a sua paciência precisa ser constante. Poucos casamentos, quem aqui é casado? Casados. Poucos casamentos estariam de pé se tua mulher não tivesse paciência contigo. Poucos. Vou fazer agora 18 anos de casado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se pegar um filme da minha vida, das coisas que eu falava, fazia, pensava há 15 anos atrás, a Janine tinha todo o direito de separar de mim. Então uma das coisas que eu mais honro ela hoje, inclusive hoje, por acaso no almoço, eu estava chegando de viagem, a gente almoçou junto, eu falei para ela, uma coisa que eu honro a sua vida, é pela paciência que você teve. Porque se você não tivesse paciência, eu não tenho a mesma paciência. E é um erro que nós precisamos corrigir hoje. Porque se Deus colocou pessoas pacientes na tua vida para desconsiderar teus erros, tuas limitações de estar em outras oportunidades, quem é você para não dar chance e oportunidade para outros também quando erram? Se o próprio Deus foi paciente contigo, para rever tua vida. Não precisa lembrar da época do mundão, não. Só desde que você converteu os moles que você já deu com Deus. Só desde que você aceitou Jesus Cristo, como você já errou, já pisou na cruz. Para pensar nisso agora. Só desde a conversão, vê se Deus não foi muito paciente contigo para você estar sentado aqui hoje. Aí na hora da gente ser paciente com os outros, a gente não quer. E aí eu vou ler algumas coisas com vocês hoje na Bíblia para despertar a sua mente para a importância da paciência. Quem puder, por favor, abra comigo. Em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Diz assim, versículo 3 do capítulo 5. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabe o que segue se gloriar? Dá glória na tribulação. Sabe o que é tribulação? Problema. Dar glória no problema é um pedido difícil. Eu estou passando problema, eu quero reclamar. Eu estou passando problema, eu quero gritar. Eu estou passando problema, eu quero falar que Deus não existe, que Deus me abandonou, que a gente adora botar culpa em Deus. Impressionante.